Segundo dia, segundo vídeo do dia, falando do jogo da estreia hoje dos gaúchos aqui no NBB, do Caxias Sul contra o União Corinthians, falando um pouco, fazer uma análise, né, do jogo, do que foi um Caxias do Sul, que não parece o mesmo que a gente viu na pré-temporada, e o União Corinthians, que era um time que não demonstrava. Não empolgava, não demonstrava que ia ser um time competitivo, mas que já deu para mudar de ideia, assim, demonstra ser um time com potencial, sim, de playoffs. Então, vamos aprofundar um pouco na análise, vou tentar ser objetivo, sempre tento ser objetivo, não consigo, mas vamos tentar. Como é que começou os dois times, tá? Caxias do Sul começou o quinteto com o Dawkins, o Elias, o Mogi, o Rafa Oliveira e o Wesley Senna. Eu vou falar falando, já vou começar com algumas coisas que eu já falei antes. Para mim, esse não é o quinteto inicial do Caxias ideal. Esse não é o time titular. É o time do Rodrigo e eu acho que vai ser durante o resto da temporada. Assim, não, acho que não vai mudar muito isso, mas para mim não são os melhores que começam. Enfim, opinião. E o União Corinthians começou com o Arthur Costa, né? O Dwayne Johnson, o Kendall Stevens, o JJ e o Malaquias. Bom, o que foi o primeiro tempo? O primeiro tempo teve um determinado equilíbrio até, terminou 20 a 23 para o União Corinthians, o Caxias começou atrás. Começou o primeiro quarto com muitos erros do Caxias e demonstrou o União Corinthians mais preparado em relação ao que ele tinha demonstrado na Copa KTO. A Copa KTO até o início do NBB parece que esse período de preparação foi muito bem utilizado, foi melhorado e deu resultado, assim, parecia um time realmente mais entrosado com uma ideia de jogo e que realmente conseguiu propor jogo. Foi muito legal essa pequena evolução do União Corinthians. O único começou explorando muito bem as bolas de três, o Kendall Stephens, assim, foi um cara que acertou muito. Vários jogadores foram bem na bola de três. Eu daria destaque mais pro Kendall Stephens, assim. Mas eles exploraram a bola de três e foram efetivos nesse critério. O Caxias começou com muita finta, muito buscar um jogo mais plástico, mais bonito, assim, de se ver, mas faltou efetividade, coisa que o União Corinthians conseguiu aproveitar melhor durante o jogo. O União Corinthians foi muito efetivo. Acho que a tônica do jogo do União Corinthians assim é efetividade. Eles buscaram os pontos, fizeram os pontos que tinham que ser feito, assim. Aquele jogo mais objetivo, aquele jogo mais buscando a vitória, mais seguro, foi o que eles fizeram e foram muito bem. Eles demonstraram assim não só no primeiro tempo, mas principalmente no segundo tempo, no terceiro, quarto, um bom sistema defensivo. Que, pelo que depois o JJ falou até na entrevista no final do segundo quarto, que esse era o objetivo do jogo, era ser forte defensivamente, porque eles não se sentiam tão entrosados para ser mais efetivos e serem mais ofensivos, o que não demonstrou, o que eles demonstraram em quadra é que sim, eles estavam entrosados e estavam fazendo um bom ataque. Isso ou a defesa do Caxias estava muito ruim, que pode ser uma tônica, mais mérito total do União Corinthians que conseguiu jogar melhor. Isso é fato. E o Caxias no início do jogo demonstrou, quando entrou o Diego Conceição ali, mudou o time e mudou para melhor. E pena que não continuou, mas já deu para ver uma mudança, né? Os destaques do primeiro quarto. O Caxias do Sul foi Diego Conceição, que ele evoluiu muito o time, ele entrando, acabou melhorando muito o resto do time. E o Raza Djokovic, que esse cara foi diferencial, ele teve pouco treino, quase não treinou, foi muito pouco treino que ele teve, mas quando ele estava em quadra parecia que ele conhecia o time e o time conhecia ele. Parecia que ele já tá umas 3 temporadas jogando com esses caras. Foi assustador, uma excelente contratação. Claro que é o primeiro jogo, início da temporada, daqui a pouco pode ser que a coisa mude, caia de produção, caia as estatísticas, mas o cartão de visitas é positivo e é muito bom. Começa o segundo quarto, o que a gente vê?
os dois times começam a errar muito na hora da finalização. Talvez nervosismo de primeiro jogo da temporada, primeiro jogo oficial, porque já teve torneios amistosos, mas esse. Não que os outros não valiam, tá? Mas os outros é mais para preparação. Esse sim, esse tem muita coisa valendo. E acabou tendo erros, mas isso acontece, ainda mais no primeiro jogo, é totalmente compreensível. A gente vê o Caxias, que foi muito a tônica do jogo. A dificuldade da infiltração. O Mogi é o infiltrador e parece que é só ele que sabe infiltrar. Não é só ele que sabe infiltrar, mas é o que tem mais coragem de fazer isso, é o que arrisca esse jogo, porque é o estilo de jogo dele, mas os outros. O Ale Constar tenta, tu sabe que não é assim a principal fórmula dele, mas ele faz isso e não faz mal. E parece que limita-se a esses dois jogadores, o que é uma pena. Daí tu tem o Rafa Oliveira e o Wesley Senna também na infiltração, só que mais a curto na parte média do garrafão de um trabalho de pivô, entendeu? Não é o cara que vem de fora do garrafão infiltrando. E parece que para no Mogi. E quando não tá o Mogi, quem assume é o Ale Constar, mas não é a principal característica dele, mas é o que ele tenta fazer. É complicado, assim, não foi muito legal. Foi muito positivo. O União Corinthians foi muito bem nas bolas de três. O Caxias começa a acertar o contra-ataque depois também no segundo quarto. Ali eles começam a pegar bem o contra-ataque, fazer uma transição muito rápida, veloz, que pontua. O União Corinthians se organizou muito, que nem eu falei, da Copa Catel até agora. Parece que o entrosamento veio. E de forma muito positiva e muito boa. Parecia tão natural, parecia algo tão natural assim. Um time muito. Parece que estão treinando há muito tempo. Nem parece que foi um dos últimos times que fechou o elenco. Conseguiu fechar o elenco, começar a treinar de fato, começar a temporada. Não. Foi outra coisa que a gente viu em campo. E um Caxias pontuando pouco. O que infelizmente é comum, mas o Caxias normalmente tem um poder defensivo muito bom. Que apesar de as vitórias normalmente serem com poucos pontos, são vitórias que o Caxias consegue construir. O destaque do segundo quarto, para mim, foi o Dawkins e o Dwayne Johnson. E o primeiro tempo assim do União Corinthians ofensivamente foi excelente, assim, começou muito bem, foi um jogo muito positivo assim, pro União Corinthians. Começa o terceiro quarto, terminou o segundo quarto 35 pro Caxias, 46 pro União Corinthians. Começa o terceiro quarto. O Caxias surpreende, ele começa muito bem, ele começa com um volume de ataque muito bom, se impondo no terceiro quarto, consegue reduzir a vantagem assim para coisa de menos de 5 pontos em algum momento. Parecia que o Corinthians ia virar, que o Caxias tinha virado a chave, entender, tipo, tinha entrado no jogo. O Caxias faz 13 pontos em 4 minutos. Pena que é os únicos pontos que eles fazem. Eles não, depois disso eles não conseguem pontuar mais. E um erro que entristeceu quase todo o jogo, que é o Caxias demorando para mudar o time, e isso é complicado. Bom, a forte bola de três do União Corinthians. O União Corinthians é um time muito bom, principalmente os estrangeiros, tá? Mas o Malaquias também acertou bola de três, o Arthur acertou bola de três, além do Kendall Stephens, do N. Johnson e o Djokovic. O União Corinthians trabalha no segundo tempo, trabalha muito melhor a defesa, dificultando a infiltração do Caxias, coisa que já tinha no primeiro tempo e aperfeiçoado no segundo tempo. O terceiro quarto demonstra isso. E final do quarto tem uma falta técnica do Rodrigo Barbosa que foi totalmente desnecessária, com menos de 10 segundos para terminar o jogo, entregar ponto. Não achei muito positivo. E os destaques do terceiro quarto são Wesley Senna, apesar do Dawkins também ter feito, e o Conceição terem feito um terceiro quarto mais regular. Mas o Wesley Senna é o destaque do time, mas tipo, o time não se destacou tanto. Foi um quarto tão positivo, infelizmente. Mas é o que a casa ofereceu até aquele momento. E o Kendall Stephens, muito por causa das suas bolas de três, eu acho que foi o destaque do terceiro quarto. Que terminou o terceiro quarto 54-66, demonstrando com 12 pontos de diferença, e o Caxias demonstrando que parecia que tinha condições de virar. Começa o quarto, a gente tem
começa muito no início do quarto. O Alê está muito mal na tomada de decisões, errando muito passes e errando e fazendo decisões assim que acabam que não resultou em pontos, e sim em erros. O único se garante muito na defesa. O segundo tempo, terceiro, quarto, o Caxias defende bem, muito bem. Caxias começa a fazer muitas faltas desnecessárias que não levam na pontuação. O cansaço dos jogadores do Caxias, que daí a rotatividade não foi muito alta. O Rodrigo tenta botar um time mais seguro, que não foi tão seguro. No segundo quarto, teve uma parte muito boa do Caxias, que durou muito tempo, que foi com o time alternativo, que foi com o time reserva, que foi com o Léo Craveiro, que foi com o Vinícius Chagas, que foi com o Lecon Star. Coisa que a gente não conseguiu ver no segundo tempo, que eu pensaria em dar mais oportunidade para esses caras e rodar mais o time, claro. Tu perdeu uma característica, foi infiltração, mas sim, foi interessante. O que foi a tônica do jogo, a infiltração ruim do Caxias se repete no quarto. Os erros de passe e finalização foram muito grandes, o que acabou. O Caxias não conseguiu tirar a vantagem. Final do jogo, no quarto, quem se destacou foi o Kenny Dawkins e o Dwayne Johnson de novo. Para mim, o homem do jogo foi o Raja Djokovic, jogou muito bem, apesar de a gente ter algumas menções honrosas, que foi do Dwayne Johnson, que também jogou muito bem, pontuou muito, demonstrou muita força, e o Dawkins, porque num segundo tempo caótico, pouco produtivo, ele foi o cara mais seguro. Então, tipo, por que é uma menção rosa? Por que eu digo que ele se destacou? Porque num time que produz pouco e joga mal, apesar de também ter produzido pouco e não jogar tão bem, o Dawkins pareceu um cara deslocado nesse time que errava muito. Bom, a tônica do tipo, esse União Corinthians demonstrou mais entrosamento. O próximo jogo é contra o Botafogo, que vem de 2 derrotas, vai ser sábado. Transmitido na TV Cultura. Talvez eu vou fazer um vídeo antes do jogo. Pra quem ganhou, terminou o jogo 82-66, é possível ganhar desse Botafogo, que é um time que está se amadurecendo. O objetivo é começar devagar e o objetivo deles nessa temporada é ter um projeto de basquete duradouro. E eles já têm 2 derrotas, então eu acho que União Corinthians, para um time que o seu objetivo era só ganhar o máximo de números de partidas possíveis, entrando e se impondo e ganhando do Botafogo, é um começo que cria expectativa no torcedor. E por que não? Dá para pensar numa pós-temporada, na classificação para os playoffs. Acho muito possível com esse time que, além de tudo, teve mais o desfalque do Luiz Machado Júnior, que teve uma lesão, uma torção no pé nessa semana. E o André Coimbra, que também teve uma lesão, que volta, a princípio volta em 6 meses, que ele está evitando o mais possível, que eu acho que são 2 peças, assim, principalmente o André Coimbra, por ser um cara experiente, assim, agregaria mais o time, e até na rotação, dá para o União Corinthians, a partir do jogo de hoje, pensar em playoffs, o objetivo mudar disso. Maior número de vitórias para sim, a classificação para os playoffs. Num campeonato de 19 times com 16 classificando playoffs, começando como começou, acho que sim, é muito possível. Já o Caxias do Sul não parece o mesmo time que jogou Interligas, que o Sul Brasileiro de Basquete, a Copa KTO. Perdeu entrosamento, não tinha proposta ofensiva, não conseguiu se acertar. Nem pareceu que o time não foi o time que a gente viu na pré-temporada. E o União Corinthians também não pareceu, porque foi um time que evoluiu muito do que a gente viu, que foi pouco, que foi só a Copa KTO, mas foi o que deu pra ver do União Corinthians. Então, torcedor do União Corinthians. Então, eu acho que, apesar de ser o primeiro jogo, não vamos apressar a coisa, mas se ganhar do Botafogo, eu acho que a torcida começa a criar expectativas com playoffs. E o Caxias vai ter que demonstrar pra gente resgatar aquele Caxias que jogou, foi o vice do Interligas, foi o campeão do Sul Brasileiro de Basquete, foi vice da KTO. Então, muito obrigado por ter assistido, galera. Valeu, o segundo vídeo do dia. E sábado, União Corinthians e Botafogo.